Olá, tudo bem? Cometeram um erro numa cirurgia que meu pai fez há 6 meses atrás e foi descoberto só agora. Essa é uma situação que, sim, parei para analisar muito a postura do meu pai. Eu comecei a fazer esse vídeo por causa da postura que ele teve, que para mim foi surpreendente. Olha só, ele fez uma cirurgia ocular, né? E a recuperação dessa cirurgia eram 6 meses. Então ele ficou um bom tempo esperando, né, essa recuperação. Parou a vida dele, né? Ele trabalhava em casa, ele fazia alguns trabalhos em casa, vendia massas pelo iFood, tinha uma renda, tinha atividade, se mexia. Teve que parar com isso por conta da cirurgia. Ficou lá 6 meses de molho. E nos retornos, tudo, os médicos falavam: não, sua cirurgia tá ótima, tá tudo muito bem, pode ficar tranquilo. E agora ele ia fazer do outro olho a cirurgia. Quando ele foi fazer do outro olho, passou e viu que tinha um erro na primeira cirurgia. Eu fiquei muito chateado, porque eu falei: poxa, teve avaliações, né? Mas. E as avaliações falaram que estava tudo bem. Eu não sei, na realidade, se de fato o que foi descoberto agora é algo que não dava para ter visto, mas é fato que houve um erro médico ali. E fora isso, antes disso, ele ficou em torno de quase 3 anos esperando essa cirurgia pelo SUS. Então ficou muito tempo esperando. Quando realizou, ficou 6 meses em recuperação. Quando foi realizado o outro, descobriu que houve um erro no primeiro. E aí, é normal você ter raiva, ódio de toda essa situação, né? Mas tem algum tempo que, um mês mais ou menos, uns 2 meses que meu pai começou a ver as palestras do Perseverança, mas não ia no Perseverança, né? Só estava vendo as palestras online. E aí começou a frequentar nas últimas 3 semanas. E por que eu estou dizendo isso? Porque diante de toda essa situação, poxa, teve um dia difícil, foi lá para marcar outra cirurgia, não conseguiu marcar. Aí teve que ver que teve um erro na primeira, tinha que reavaliar a primeira, foi voltar para reavaliar a primeira, não conseguiu encaixe para o mesmo dia, os médicos não estavam presentes, eram só estagiários. Então teve que agendar para um outro dia. Eu falei, então agendou para um outro dia. Eu falei, poxa, é uma série de problemas, né? Poxa, olha quanta coisa deu errado, né? E aí quando eu conversei com meu pai, lógico que eu não impus assim essas minhas opiniões nele, eu só perguntei, falei, e aí, né? Como é que você tá e tal? Aí ele falou, não, a gente conversou inclusive quando a gente estava indo para Perseverança. Ele falou assim, ainda bem que eu tô indo e tal, porque olha só quanta coisa mudou, né? Eu falei, quanta coisa mudou? E foi bem no dia, né? Um dia depois que ele voltou. Não, no dia que deu tudo errado. Que ele descobriu que ia ter que refazer a primeira cirurgia e tal. E eu falei, pô, mas. E eu pensando comigo, né? Eu falei, nossa, mas tá tudo dando errado, né? E você tá indo do Perseverança porque mudou, porque tá bom. Ele falou, olha, tem. Eu não falei isso pra ele, eu só pensei. E aí ele me respondeu, falou, olha, tem anos que eu sofro com isso. E eu fiz a cirurgia e eu sentia que nada estava melhorando. Eu sentia que eu só piorava, que a minha visão não estava ok. Eu fiz a cirurgia, mas eu não vi solução nenhuma. Eu só me senti cada vez mais mal. E agora eu ia fazer a cirurgia do outro olho. E eu tô indo lá no Perseverança e descobriram que realmente foi feito errado, né? E aí as coisas em casa, tudo começou a melhorar. Eu comecei a mudar, comecei, né, a ter mais atividade, tô saindo novamente e tal. E as coisas parecem estar mais em paz em casa. O seu irmão tá mais tranquilo, eu tô sentindo uma melhora nele. E o que pra mim era um erro muito, sim, poxa, um erro condenável, né? Pô, a gente e não ter conseguido uma avaliação já no dia também é muito chato, né? Falei, poxa, teve um erro e não consegue já dar uma prioridade, né? A prioridade ainda vai demorar um pouquinho. E na cabeça dele, ele só pensava que foi uma mudança, que estava começando a mudar para melhor. Que não era um milagre, não era no momento que a gente queria, no estralar de dedo, né? Mas estava melhorando para bom. E assim,
Cara, que lição, assim. Meu pai, ele não é uma pessoa de muitas lições faladas, né, de frases e tudo, mas ele sempre me deu vários exemplos bons a seguir, de como ele segue, de como ele lida, como ele fala, né, de como ele vive. Então ele não é aquela pessoa de frases impactantes, né, que passa uma frase, um conselho, meu filho, faça tal coisa, não sei o que. Eu não lembro de grandes frases dele, mas eu lembro de grandes ações, né, dele se dedicar, dele se sofrer pelos filhos, dele se sacrificar pela família. Eu lembro muito de vários exemplos que ele me deu. E dessa vez me deu mais um exemplo, né? Engraçado que assim, se fosse eu na minha vida, se fosse eu na mesma situação que ele, talvez existiria uma possibilidade mínima de eu também ter uma atitude, uma visão dessa, mas eu olhando para a vida dele, eu não conseguia ter tanta positividade assim, sabe? De ver as coisas, os lados bons disso, porque você se dói mais pelos outros, né? Eu me dou mais pelas minhas filhas, eu me dou mais pelo meu pai, eu me dou mais pela minha esposa do que por a gente mesmo. Mas aí, felizmente, eles podem te ensinar que tá tudo bem. Então, é isso, né? Que eu queria contar mais uma história aí da minha família e um exemplo que meu pai me deu. E espero que eu tenha também a capacidade sempre de olhar para as coisas boas. Às vezes parece um pouco bobo, né? Poxa, tem muita coisa para reclamar. Tem, mas às vezes também a reclamação resolve, não resolve. Ficar revoltado também resolve, não resolve. Eu sei que eu admirei a paz que ele está. Apesar de todas as dificuldades e problemas, e dificuldades que ainda vão vir, né? Porque se refaz a cirurgia, tem mais um tempo de espera e tudo, mas ele tá super em paz, né? Isso não tem preço. Bom, espero que a história seja boa para alguém aí de alguma forma, e espero que receber mais histórias, porque eu tô contando, mas eu adoro ouvir também. Valeu, até mais.